Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estou aqui para mais Abrindo a Bíblia. E quero falar nesta oportunidade sobre um tema muito importante e que é encontrado na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O tema é a obediência cristã. Imagina se Deus pedisse aquilo que você tem de mais valioso, você daria? E se Ele pedisse tudo? Seria a expressão máxima de sua obediência. Vivemos numa época de liberdade e parece absurdo alguém exigir obediência. Falando de obediência, muitos filhos se revoltam contra seus pais quando se fala em obediência. Eu acredito que alguns pais aqui sabem disso. Isso é consequência da nossa natureza pecaminosa, que nos faz rebeldes contra Deus e temos dificuldade em obedecer aquilo que Deus determinou na sua palavra. Porque queremos ou preferimos seguir a nossa própria inclinação carnal. Embora a obediência é um tema encontrado em toda a Bíblia, ela é a condição de Deus quando estabelece conosco o seu pacto. Deus estabeleceu um pacto conosco e Ele cumpre o pacto dele a partir do momento da nossa obediência. E eu quero, nesta reflexão, pegar um texto bem conhecido de Gênesis, no capítulo 22, até o versículo 1 até o 18. Nós vamos por parte. Primeiro de Gênesis 22, 1 e 2, que diz assim: Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. O texto diz: Deus, no versículo 1, Deus colocou Abraão à prova. Deus queria ver se ele realmente lhe era fiel. Diante de tantas promessas feitas e algumas já cumpridas, como foi no caso do nascimento do seu próprio filho Isaque, quando ele e Sara já tinham idade muito avançadas, como está lá em Gênesis 21, de 1 a 8, até que ponto Abraão confiava em Deus? Essa é uma pergunta que também eu posso fazer para mim e para você. Até que ponto você confia em Deus? Diz o texto, prosseguiu Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece ali holocausto, sobre o monte que eu hei de te mostrar. Que pedido difícil Deus fez àquele pai. Onde fica, então, a promessa de uma inumerável nação se ele sacrificasse o seu único filho? Ele desejou esse filho e por ele esperou uma vida toda. Por que oferecê-lo agora em holocausto a Deus? E a sua realização como pai, como ficaria? E a continuação de sua descendência, como aconteceria? Veja que coisa, quantas perguntas
poderíamos questionar nesse texto. E o texto não registra, mas seria natural que Abraão fizesse essas perguntas e essas indagações a Deus. Como ficaria tudo isso? Mas no versículo 3, diz assim, do capítulo 22, na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque, cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Eu fico pensando que aquela noite não deve ter sido fácil para Abraão, mas estava confiante e deu o primeiro passo em direção à obediência. Querido, a obediência começa com o primeiro passo. Às vezes nós ficamos orando, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa minhas falhas, perdoa, mas a gente não dá o primeiro passo para a obediência. Abraão, ele deu o primeiro passo em direção à obediência. Amados, aliás, só pelo fato de levantar-se, ajeitar as coisas no animal, levar consigo os 2 servos, Isaque, e cortar a lenha, já era uma demonstração de obediência. Cada ato de Abraão o leva a pensar e refletir. A sua confiança nas promessas de Deus era o que o mantinha firme no propósito de obedecer a Deus, o qual estava acima de tudo que era de Abraão. Amados, só quem leva a sério Deus e a considera como Senhor de tudo, inclusive da sua própria vida e da sua família, pode obedecer a Ele confiadamente. No versículos 4 e 5 diz: no terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fique aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão encarou a obediência como um ato de adoração. E não tem outra palavra para explicar isso. Abraão encarou a obediência como um ato de adoração. Foram 3 dias de caminhada, e ao terceiro dia ele olhou e viu o lugar de longe, versículo 4, e Abraão nada disse a Isaque a não ser aos moços que estavam com ele. Sabe por quê? Porque Deus exigiu o sacrifício e o lugar onde deveria ser feito. As coisas do jeito de Deus e não do nosso jeito. Se Deus quer algo de nós não temos que dizer assim, eu vou fazer desse jeito. Não, tem que ser do jeito que Deus pede. É isso que o leva-nos a termos uma vida de bênção e de comunhão com Deus. Abraão encarou o que Deus estava pedindo como um ato real de uma adoração genuína. E ele assim o fez. Abraão sabia que Deus jamais deixaria de cumprir as suas promessas que ele lhe havia feito a respeito de Isaque, lá no capítulo 21 e versículo 12. De qualquer forma, ele voltaria com Isaque. O seu papel no momento era um só: obedecer a Deus. O mais, Deus faria. Do versículo 6 ao versículo 8, diz assim: Abraão pôs o lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os 2 caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai? Sim, filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão.
e continuaram a caminhar juntos. Oh, amados, que confiança tinha Abraão no Senhor. Ele coloca nos ombros de Isaque o lenho para o sacrifício e o caminha junto com ele para o lugar designado por Deus, como está no versículo 6. Isaque faz uma pergunta pertinente, observando que havia lenha, fogo, mas não havia visto o cordeiro para o sacrifício. E ele responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Amado, coisa maravilhosa esse texto quando nós lemos, não é verdade? Mas eu quero continuar. O versículo 9 e 10 diz assim: Quando chegaram no lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Ah, meu Deus! Agora foi a parte mais difícil. Feito tudo como Deus havia dito, agora tem uma coisa muito importante. O que Deus exigiu, Abraão deu. Ali estava Isaque amarrado sobre o altar. Ele entraria sim para a história em um único ato, o do sacrifício. Era uma vítima calada. O seu papel na história não seria de alguém que fez alguma coisa ou que tenha realizado proeza, mas de alguém que sofreu obediente na obediência do seu pai. Esse texto é maravilhoso. O ato de Abraão foi levado às últimas consequências. Ele obedeceu até o fim. Ele determinou obedecer a Deus e o fê-lo de fato. Quantas vezes, talvez eu e você temos feito promessas a Deus e dito que vamos obedecer, pedimos perdão pelo nosso pecado e de fato não mudamos em nada. E achamos que estamos bem, e achamos que estamos agradando a Deus. Mas não é assim. Se nós, quando lemos essa história de Abraão, nós vemos que ele determinou obedecer e o fê-lo de fato. Foi até a última consequência. E para concluir, nós temos aqui do versículo 11 ao 14, neste momento o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um cordeiro preso pelo chifre num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê, ou Jeová-Jirê. Até hoje, as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. Que coisa maravilhosa! Foram as palavras do anjo quando disse: não faça nenhum mal ao teu filho. E logo após da ordenança a Abraão que não imolasse Isaque, Abraão foi aprovado. Ele foi aprovado. Querido, muitas vezes nós passamos, amados, por provas, mas Deus exige que sejamos aprovados. E é isso que precisamos fazer. A resposta que Abraão havia dado a Isaque pela fé, agora Deus confirma. Qual foi? Deus proverá o cordeiro. E Deus confirmou. Um cordeiro estava enroscado no meio do mato e ele foi oferecido em lugar de Isaque. Qual não deve ter sido a alegria de Abraão nesse instante?
como Deus também deve ter se agradado de Abraão. Amado, você quer ser um crente feliz, alegre, satisfeito, independente da circunstância? Seja um crente obediente, fiel a Deus, seja aprovado. Mas será que temos sido aprovados? Às vezes Deus nos pede tão pequenas coisas. Às vezes eu penso quando Deus nos pede que sejamos fiéis nas nossas contribuições, e nós às vezes somos infiéis. São tão pouco. E Deus de Abraão pediu tudo, o que ele mais amava. Amados, quero concluir dizendo que lendo os versículos 15 ao 18. Então o anjo chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Amados, a resposta de tudo está aqui. A exigência que Deus fez a Abraão era de alcance universal. Não era só para Abraão. Mas você vê que ele diz: todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Que coisa! A mesma coisa acontece conosco. Quando nós somos obedientes, em nossa volta, em nosso entorno, as pessoas também são abençoadas. Às vezes você está orando pela sua família, pelos seus parentes, por pessoas, para que eles sejam salvos, libertos, mas Deus está olhando para você e não está encontrando você obediente. Então, quero concluir dizendo que o caminho para a bênção é a obediência irrestrita. Obedeça a Deus, faça a vontade do Senhor e você será poderosamente abençoado. Não somente você, mas a promessa é para você e a sua descendência. Que Deus abençoe em mais um Abrindo a Bíblia, hoje falando sobre a obediência irrestrita de Abraão. Deus abençoe, Shalom e Adonai.